Senhor Deus, nós te exaltamos, bendizemos o teu santo nome, pois tu és digno, como cantamos, digno de todo louvor, de toda adoração, digno de nos prostrarmos a ti. E agora nós queremos ouvir a tua palavra, que a sua palavra, ó Deus, frutifique em nossos corações, que a tua palavra nos exorte e também nos console. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero lhe convidar a fazer um exercício. Quero lhe convidar a você fechar os seus olhos. Eu quero que neste momento você imagine uma pessoa adorando a Deus. Você imaginou? Que imagem vem na sua cabeça? Certamente você vê as mãos levantadas, orações e cânticos. É isso mesmo? Isso que eu nem sou profeta, viu? Mas essa imagem não está errada. É isso que nós muitas vezes pensamos. Acontece que quando pensamos em adoração e imaginamos apenas isso, nós estamos pensando a adoração de maneira incompleta. Eu sei que nós fomos ensinados a pensar em adoração como algo que acontece em de separar o secular, o santo, o sagrado, do profano. Mas nós não encontramos essa separação. Eu sei que às vezes nós ouvimos certas coisas e achamos aquilo belo, legal, e por vezes nós não questionamos. Mas é importante nós sabermos que essa ideia é uma ideia filosófica, não uma ideia bíblica. Temos ideia? Essa ideia. Para pensarmos um pouco, essa ideia vem do pensamento grego, especialmente de Platão, que ele ensinava que o mundo material era inferior ao espiritual, e essa ideia acaba se infiltrando na história da igreja, onde nós vemos cristãos ao longo dos séculos abraçando essa ideia. E, infelizmente, isso acaba produzindo aquilo que os teólogos chamam de dualismo, que é exatamente essa crença de que existem dois mundos separados. Deus apenas estiver envolvido com algo da igreja é que tem valor, significado. Essa divisão também tem tirado não somente a alegria de trabalhadores, mas tem tirado a alegria, quem sabe, de muitas mães piedosas. Porque na maior parte do tempo cuidam dos seus filhos pequenos, cuidam da casa, trabalham fora. E muitas acabam se perguntando quando é que eu vou ter tempo para fazer algo para Deus. Como se os filhos fossem um obstáculo à devoção. Nós precisamos lembrar que Deus, ele governa soberanamente sobre todas as coisas, inclusive sobre a nossa
Nós somos chamados para ser o quê? Sal e luz. No mundo que está se deteriorando, nós somos o sal. No mundo que está no escuro, nós somos a luz. A nossa fé nos foi dada para que a gente não se feche em tempos e vivamos uma vida de absoluta alienação em relação ao mundo. Ok? Nós sabemos disso. Mas enquanto a nossa fé não toca essa bandeira, se formos honestos, todos nós vivemos assim de alguma maneira. Servimos a Deus no domingo, mas na segunda nós tomamos decisões como se Deus não estivesse presente. Sabemos versículos de cor, mas na hora da pressão, da ansiedade, do conflito, nós agimos como se não soubéssemos. Ou então nós olhamos para a vida ordinária de forma fragmentada e nós não vemos mais beleza naquilo que é comum, naquilo que é rotineiro. Nós pensamos que se tem um lugar que Deus não está, costumamos a pensar que a oração é algo espiritual, não é? E a igreja é espiritual. Mas agora a reunião do trabalho é secular. Cuidar dos filhos é secular. Ouvir música que não está na categoria gospel é secular e por aí vai. Com isso vemos uma vida fragmentada, onde as pessoas tentam ser alguém no domingo, e o restante da semana apenas acabam querendo sobreviver como podem. Mas a Bíblia não conhece essa separação. Paulo escreve aos Colossenses, capítulo 3, versículo 17, ele diz: tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam tudo em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus Pai por meio dele. Perceba que o apóstolo está falando que tudo, não apenas o que acontece no templo, na igreja, mas tudo o que você faz enquanto está vivo. Porque toda a sua vida é um culto perante Deus. Como eu disse, na semana passada falamos sobre descanso. E hoje nós vamos falar sobre esse conceito que a tradição reformada chamou de corandeu. Você já ouviu falar esse conceito? Sabe o que é isso? É de comer? O que é? O que significa isso? O que é o corandeu? Abra sua Bíblia comigo em Provérbios 15, verso 3. Você encontrou, meu irmão, minha irmã? Assim está escrito: os olhos do Senhor estão em todo lugar, observando os maus e os bons. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você lê esse versículo, que os olhos do Senhor estão em todo lugar, o que você sente? Ansiedade? Uma espécie de pressão? Será que isso te assusta? Ou saber dessa verdade é algo que te alegra? Certamente a resposta que você dá a essa pergunta revela muito sobre a sua relação com Deus. Algumas pessoas, ao lerem isso, logo sentem medo, quem sabe por viverem uma vida de fato fragmentada, onde ouvem a palavra, cantam louvores no culto, mas essa realidade não toca os dias da semana. Mas para quem aprendeu a viver na presença de Deus, esse mesmo versículo é o mais reconfortante do mundo. Porque você sabe que não está só. Deus te vê. Essa é a verdade que esse provérbio está nos mostrando. É que os olhos do Senhor estão em todo lugar. No culto, como no trabalho, na casa, nos relacionamentos. Não há 1 centímetro da existência humana fora do alcance do olhar de Deus. E para isso nós chamamos de corandeu, que é uma expressão que significa diante da face de Deus. O teólogo que nós gostamos bastante aqui na igreja, o Dr. R.C. Sproul, ele definiu assim: viver o corandeu é viver toda a vida na presença de Deus,
sob a autoridade de Deus, para a glória de Deus. Eu acho que isso é maravilhoso. Sabe por quê? Porque significa que a nossa motivação para tudo na vida deve estar no próprio Deus. E aqui, isso muda completamente tudo. Muda, inclusive, a relação que nós temos com as pessoas. Muda a relação que nós temos com as coisas que Deus nos dá. Porque passamos a entender que toda a nossa vida também é adoração. Isso é corandeu. Mas para entendermos melhor, nós precisamos voltar ao começo. Veja comigo também Gênesis 2,15. Primeiro livro da Bíblia, capítulo 2, versículo 15. Assim diz a palavra do Senhor. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Observem que Deus coloca Adão num jardim. E se você seguir a leitura lá no capítulo 3, você verá que Deus caminhava nesse jardim. E quem sabe nós pudéssemos ter um tempo de conversa com Adão e perguntássemos a ele: Adão, onde que fica o local da adoração? Certamente ele responderia: o jardim. E se nós seguíssemos a nossa conversa e fizéssemos mais uma pergunta: Adão, o que você faz durante o seu tempo de adoração? Eu não tenho dúvidas que ele responderia: eu cultivo a terra, dou nome aos animais e plantas, cuido da família, trabalho e no final do dia eu tenho um momento específico onde eu paro para conversar com meu Deus. Se nós observarmos, nós veremos que toda a vida de Adão e Eva é adoração. Porque é vivida diante de Deus para a glória de Deus. Observe que eles estão no jardim, isso antes da queda, não havia separação entre secular e sagrado. Não havia razão para separá-los. Por exemplo, o trabalho de Adão era uma extensão da obra criativa de Deus. Cada planta cultivada era um ato de colaboração com o Criador. Isso é importante nós observarmos. Porque nós também somos chamados a cultivarmos jardins diferentes. Deus nos dá vocações diferentes. Aí está a diversidade do reino de Deus. E pensando, já que nós estamos nessa temática, sobre trabalho, por que nós não pensarmos um pouco sobre isso? Por que nós não pensarmos como o corandeu muda a minha visão de trabalho? Como vimos, o primeiro livro começa a falar em trabalho. O texto sagrado diz que, no princípio, Deus criou os céus e a terra. O que é isso? Trabalho. E nós vemos, nos primeiros capítulos, Deus não apenas trabalhando, mas chamando trabalhadores para continuar a sua obra. O texto que lemos de Gênesis 2,15, nós vemos que Deus colocou o homem no jardim para que ele cultivasse e guardasse. Eu sei que talvez alguns não gostem disso, mas a verdade é que Gênesis nos mostra que o trabalho fazia parte do paraíso. Eu sei que o fato de Deus ter inserido o trabalho no paraíso nos causa surpresa, não é? Porque nós, muitas vezes, olhamos para o trabalho hoje como uma espécie de um mal necessário, ou até mesmo um castigo. Mas é interessante que o trabalho não é inserido na história depois da queda de Adão. Ele não é parte de uma maldição, não. Ele é antes. E é uma bênção que Deus dá. Faz parte do propósito de Deus para o ser humano. Acontece que com o passar dos anos, graças a Deus, infelizmente com o passar dos anos, muitos perderam uma visão séria, bíblica do trabalho. Mas graças a Deus que nós temos uma revisão disso com os reformadores, onde eles vão recuperar uma visão de trabalho e vocação,
onde eles reconhecem que o todo da vida, incluindo o trabalho diário, é um chamado de Deus. E eles entendiam também que o trabalho ou a ocupação de qualquer pessoa, desde que fosse algo lícito, era um chamado divino. Eles entendiam que o trabalho secular, como nós costumamos chamar, também é uma vocação divina. Não sei se você já chegou a ler os puritanos, mas os puritanos entenderam isso perfeitamente. Para eles tudo era santo, sagrado. Eles não fragmentavam, não separavam a vida. Tanto é que um pastor puritano chamado William Perkins, ele afirmava que a ação de um pastor ao cuidar das ovelhas é um trabalho tão bom diante de Deus como a ação do juiz ao dar uma sentença. Essa visão de que todo o trabalho é uma vocação dada por Deus aos homens traz dignidade, pois o trabalho passa a ser visto igualmente importante diante de Deus. Essa é a consciência que nós precisamos ter ao longo dos dias comuns. O trabalho é uma bênção e tem uma maneira certa de fazermos isso. Mas nós muitas vezes não queremos saber mais da vida comum, não é? Falei semana passada, quantos querem viver o extraordinário de Deus? Uou! Mas quantos querem viver para a glória de Deus no comum, no ordinário? A vida comum é um dos principais meios que Deus pretende usar para nos tornar mais semelhantes a Jesus. É por isso, então, que o cristão entende que toda a vida é para a glória de Deus. E ele não olha o trabalho como mal necessário, mas ele vê o trabalho como uma maneira de glorificar a Deus. Mas como? Como nós podemos usar o trabalho para glorificar ao Senhor? Conta uma história que diz o seguinte: quer saber se o marceneiro é crente? Você já ouviu isso? Como é que você descobre que o marceneiro é crente? Você olha embaixo da cadeira, onde ninguém vê. Se ele é crente, ele vai fazer com a mesma excelência, porque ele sabe que Deus o vê. Essa é a diferença. Mas eu sei que isso que falei até agora não é novidade. Mas talvez há pessoas aqui que não encontram mais razão no trabalho. E pode ser porque fizeram essa separação. Talvez você, meu irmão, está num trabalho que não aguenta mais. E às vezes não é por conta do trabalho ser difícil. É que você simplesmente cansou da rotina. Cansou do dia a dia, é sempre a mesma coisa. Então você acorda na segunda-feira como se um caminhão tivesse passado por cima. Não há mais motivações. Você simplesmente vai fazer o que precisa ser feito. E para ajudar, você não fala isso para ninguém. Porque tem a família para sustentar, tem conta para pagar. E qualquer reclamação talvez soe como ingratidão. Mas é assim que você vai vivendo. Bem, eu gostaria de lhe dizer duas coisas em relação a isso. A primeira é que nós precisamos lembrar da realidade da queda. Se você se sente assim, saiba que não é só você, não. O sábio, o autor de Eclesiastes, também chegou a um momento em que ele disse que passou a desprezar a vida, pois o trabalho lhe pareceu muito pesado. Ou seja, essa experiência é real. O trabalho foi criado bom, como nós sabemos. Mas a queda o marcou com frustração, com dificuldades e dores. Por isso, se você está passando por isso, saiba que sentir isso não é falta de fé. Mas é saber que você está vivendo em um mundo quebrado. Mas a segunda coisa é mais difícil. Porque pode ser que o problema não seja o trabalho. Pode ser que você esteja esperando que o trabalho lhe dê o que só Deus pode lhe dar. Será que não é assim a sua relação com o trabalho?
Será que nós não procuramos buscar a nossa identidade no trabalho? É bacana, né? Quando nós conhecemos uma pessoa nova e nós vamos conversar com ela. Como é que normalmente nós nos apresentamos? Ah, eu sou fulano, trabalho com tal coisa, não é assim? Não nos damos conta, mas fazemos do trabalho a nossa identidade. Quem sabe você pensa que a sua existência faz sentido por causa do trabalho, mas agora realmente chegou num ponto em que você não suporta mais. Realmente, meu irmão, minha irmã, todo o trabalho irá decepcionar você se você buscar nele o que não pode ser encontrado nele. Por isso a pergunta é: como vivemos o corandeu em momentos assim? Eu não tenho dúvidas de que se nós sairmos por aí e perguntarmos para as pessoas, certamente nós ouviremos de tudo. Ouviremos coaches dizendo os passos que você deve seguir. A confissão positiva dizendo que você precisa declarar, determinar que as coisas vão melhorar. Afinal, as palavras têm poder. Balela. Nós precisamos reconhecer que o sentido não está em nada dessas coisas. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, diz: façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Perceba que a frase de Paulo aqui, o texto de Paulo, não é uma frase motivacional. Não é, olha, os 5 passos para você encontrar felicidade no trabalho. Não é isso. Mas o que ele está trazendo aqui é uma reorientação do coração. O nosso coração, ele é como uma bússola apontada para algum lugar de adoração. E o que o apóstolo Paulo está fazendo aqui é colocando o seu coração no lugar outra vez. E aqui está a grande diferença. Porque se Cristo nos encontrou, então antes de qualquer ação, nós devemos perguntar: para quem eu estou fazendo isso? Você consegue observar que o seu trabalho é para o Senhor? Observe. Talvez a sua motivação principal seja ganhar dinheiro, conquistas, enfim, muitas coisas. Mas tudo isso vai acabar frustrando você. Trabalhe como para o Senhor. Seu trabalho é para o Senhor, isso muda a visão dicotômica do trabalho, não muda? Isso muda como você vê o trabalho. Porque agora você sabe que a sua identidade não está nele. Agora você sabe que o que você faz tem valor porque você faz para o Senhor. Isso é corandeu. É assim que precisamos viver. Uma vida diante de Deus, para a glória dele. É por isso que nós procuramos exercer as nossas vocações de maneira excelente. Não porque nós queremos, eu quero ser o melhor para mostrar para as pessoas. Não é isso. Nós fazemos as coisas com excelência porque o nosso Deus merece a excelência. Porque o nosso Deus é adorado quando nós fazemos as coisas com excelência. Isso é corandeu. E a gente pode ir adiante. E agora falamos de trabalho. Mas a vida perante Deus envolve absolutamente tudo. Quando falamos de viver o corandeu diante da face de Deus, nós não podemos restringir isso ao culto, ao trabalho ou aos momentos espirituais da vida, como estamos vendo. Podemos ir adiante, podemos pensar, quem sabe, o corandeu no casamento, como se aplica. O casamento é talvez um dos lugares mais profundos onde essa verdade precisa ser vivida. Porque é no casamento onde nós somos vistos sem máscara, sem performance, sem discursos. E é justamente ali que se revela se estamos de fato vivendo diante de Deus ou não. É dentro de casa que a fé é testada. É dentro de casa que a paciência é provada.
que o ego é confrontado. É ali onde o orgulho aparece, onde as palavras saem sem filtro. E talvez as maiores crises do nosso tempo seja essa. De termos casamentos que conhecem a linguagem da religião, ou seja, sabem o vocabulário gospel, mas não vivem na presença de Deus. O maior problema de muitos casamentos não é a falta de amor, mas eu diria que é a falta de consciência da presença de Deus. Deus deixou de ser considerado. Deus se tornou um mero espectador, ele não é mais o centro. E muitos acabam não conseguindo observar isso e tentam colocar a culpa em alguém. Ou então será no cônjuge, ou será na rotina. E esquece que se esqueceram da presença de Deus no casamento. Irmãos, nessa busca pelo extraordinário, digamos assim, há algo que nós precisamos redescobrir. E o que é? A beleza dos dias comuns. Esses dias são belos, porque Deus os fez. Quando entendemos isso, quando entendemos o curandeu, até o ordinário ganha significado. Como vimos em Colossenses 3,17, tudo, até o mais simples, pode ser vivido para o Senhor. E isso muda também a maneira como nós enxergamos o casamento. Porque agora o cuidado deixa de ser rotina e passa a ser adoração. Agora, cada ato, por mais simples que seja, deve ser um ato de adoração a Deus e serviço ao outro. Por isso, pare de esperar o outro. Ame-o como resposta a Deus, não como reação. Onde você quer observar isso? Efésios 5:25 aponta para esse amor que se entrega. Cultive o amor nos detalhes. Não espere grandes ocasiões para mostrar isso. Invista nos pequenos gestos. Um café sem pressa, uma conversa e um chimarrão no final de tarde. Uma refeição juntos. Isso sim é vida extraordinária. Chesterton dizia que a coisa mais extraordinária do mundo é um homem comum, uma mulher comum e os seus filhos comuns. Sabe por quê? Porque há beleza no simples, há beleza na vida comum, porque Deus está nela. Lembrem-se que isso também é adoração, vocês estão diante de Deus, vivendo para a glória dele. Mas pode ser, quem sabe, que a sua situação seja outra. Retomando um pouco o que nós falamos na semana passada, quem sabe a sua situação é que você está tão esgotado que não sabe mais o que fazer. Quem sabe não é depressão, pelo menos você acha que não é. Mas há uma espécie de vazio. E você continua fazendo tudo. Trabalha, cuida da família, vai ao culto, mas você está esgotado. Acabado, e você sente que não deveria se sentir assim, afinal, eu creio no Evangelho. Você recebeu uma nova vida em Cristo. Mas parece que a situação não muda. Há um personagem nas Escrituras que também chegou nesse ponto. Que chegou em momentos assim. É um profeta bastante conhecido, chamado Elias. Em 1 Reis, capítulo 19, nós vemos que Elias, depois de algo extraordinário, ele pede ao Senhor para morrer. É interessante que a resposta de Deus não é um sermão sobre como Elias deveria ser grato. Deus não chega para Elias e diz, olha Elias, você deve ser um cara grato, viu? É interessante que também não é uma lista de razões pelas quais Elias deveria se animar. Olha, Elias, tem aqui os 10 passos para você ser feliz. Não.
Mas o que foi? Foi comida, foi sono. Foi um anjo tocando no ombro dele, dizendo: levanta e come. Porque a jornada é longa demais para você. Por que eu estou falando disso? É porque somos corpo e alma, não separamos. E o esgotamento, sim, pode ter raízes espirituais, mas também tem raízes físicas, relacionais, emocionais. Por vezes, o esgotamento pode se dar por negligenciarmos o descanso, por nos alimentarmos mal. Pronto, saí de casa para ouvir um Nutri. Mas é a realidade. As Escrituras não se isentam destes assuntos. Nós estamos sempre na correria. Muitas vezes não queremos parar para comer, não é assim? Ou então a gente come qualquer coisa para enganar. Não queremos descansar. E assim a gente vai levando a vida porque é mais cômodo. Afinal, nós temos o quê? Nós temos trabalho, nós temos tantas coisas. Até que chega um momento que a saúde vem e diz: se você não parar, eu paro de algum jeito. Nós não nos damos conta disso. Mas o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz: quer comais ou quer bebais, ou façais qualquer coisa, façam para a glória de Deus. O que é isso que nós estamos vendo? Como é o nome disso? Você lembra? Como é que é o nomezinho? Corandeu. E o corandeu também implica no descanso, implica naquilo que nós comemos, implica em como nós cuidamos da saúde. Ou seja, há um jeito certo de fazer as coisas. Como eu falei no domingo passado, descansar também é algo espiritual. Se alimentar bem também é espiritual. Diminuir o ritmo quando possível também é uma forma de viver diante de Deus. Mas o que a gente está preocupado mesmo é ver o sobrenatural, né? Se não cuidar da saúde, vai ver mesmo. O Senhor nos chama a viver para a glória do nome dEle. Em todas as situações. Mas eu sei que só é possível vivermos assim, porque o Evangelho torna isso possível. Nós não conseguimos viver a vida diante de Deus por esforço próprio. Nós não conseguimos viver querendo resolver as coisas do nosso jeito, porque o nosso coração, por natureza, ele quer sempre glória para si. É por isso que nós precisamos de sabedoria para viver, como diz a série. Mas a pergunta que eu faço é: de qual sabedoria? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz, o texto que o Ricardo leu no começo: é, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isso é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Cristo se tornou para nós sabedoria. Ele se tornou a nossa sabedoria. Ele se tornou a nossa justiça. Ele se tornou a nossa santificação. Ok, mas o que isso significa na prática? É que a vida diante de Deus, para a glória dele, só faz sentido à luz do Evangelho. Cristo se tornou a nossa sabedoria. Isso significa que nós não saímos daqui tentando conquistar algo. Mas nós saímos agora daqui aprendendo a viver a partir daquilo que nós já recebemos.
Essa é a diferença entre a motivação que tem por aí do Evangelho. Porque as motivações, não só coaches, mas há pastores que dizem isso. E dizem, não, você consegue. Tente mais, só depende de você. Você é bom o suficiente. O Evangelho diz, você não consegue. Mas Cristo conseguiu por você. E agora Ele age em você. Por isso a minha pergunta a você nessa noite, meu irmão, minha irmã, é: quem sabe há áreas que são visíveis, que você separou a vida. Algumas áreas em que você considera santa, outras como secular. O que precisa ser mudado pela graça de Deus? O que precisa ser transformado nessa noite? Se eu posso lhe auxiliar, eu diria em primeiro lugar, comece a trazer Deus de volta para os lugares comuns da sua vida. Lembre-se que Deus não está apenas no teu devocional, na tua oração, no culto, mas amanhã no trabalho, em casa, nas conversas. Lembre-se, Deus está presente. Faça o que precisa ser feito com essa consciência. Segundo, ajuste o seu coração, pare de esperar que o trabalho, o casamento ou qualquer outra coisa sustente a sua vida. É claro que essas coisas são importantes, mas elas não são o centro. O centro é Cristo. E quando Cristo está no lugar certo, as outras coisas começam a encontrar o seu lugar também. Lembre-se que toda a sua vida é um culto perante o Senhor. A cada momento você está diante de Deus. No trabalho você está diante de Deus. Em casa você está diante de Deus. Na conversa, no almoço, no cuidado com os filhos, no descanso de fim de semana, você está diante de Deus. Isso, meus irmãos, deve ser adoração. Não apenas o que acontece aqui dentro aos domingos, mas a sua segunda, a sua terça, a sua semana. Tudo pode ser oferecido a Ele como um ato de adoração. É o que queremos fazer. Nosso descanso tem que ser para a glória de Deus. Nosso trabalho tem que ser para a glória de tudo. Tudo, não se escandalize, meu irmão. Tudo precisa ser para a glória de Deus. O que você come, o que você bebe. Amanhã, compartilho a minha agenda com os irmãos. Irei jogar um futebol para a glória de Deus. Porque tudo precisa ser para a glória de Deus. Cristo nos chamou para viver essa glória, para a glória do nome dEle. Isso muda completamente tudo. Isso tira, muitas vezes, as linhas que nós tentamos fazer, não é assim? Nós queremos andar numa linha muito tênue, onde nós vamos perguntando assim, isso que eu tenho que fazer, eu posso ou não posso? É pecado ou não é pecado? Não é assim que nós normalmente pensamos? Mas e se nós mudássemos a pergunta? Glorifica a Deus ou não glorifica? Tenho certeza que isso muda absolutamente tudo. Porque antes de qualquer coisa, nós estaremos pensando na glória do nosso Deus. É assim que queremos viver. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado por este momento onde nós podemos ouvir da Tua palavra. Te pedimos, ó Pai, que possamos viver com a ajuda do Teu Espírito, viver o corandeu, a vida perante o Senhor para a glória do Seu nome. Sabendo que, mesmo que outras pessoas não vejam, o Senhor vê, o Senhor está conosco. Eu sei que muitas vezes nós iremos pisar na bola, mas no Senhor nós encontramos perdão, alegria, contentamento, restauração. Que nós possamos lembrar dessa verdade não com medo,
mas lembrar o quanto isso é maravilhoso, pois o Senhor não nos desampara, porque o Senhor não nos deixa em nenhum momento. E é por isso que nós queremos viver de maneira que glorifique o seu nome. Esse é o nosso desejo, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.